Eles não aceitam um membro, um obreiro, um pastor da igreja doente. Em meus vídeos eu gosto muito de falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu tive experiência. Claro que muitas vezes a gente ouve falar e existem coisas absurdas que fogem da palavra de Deus e aí a gente acaba se manifestando. Mas no caso de hoje, não, eu vivenciei mesmo sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Eu não sei se você assistiu os vídeos nossos anteriores, mas tem um vídeo aí que eu falo da onde eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo. E eu queria falar para vocês que no dia de hoje eu relutei muito para falar, eu demorei um tempo, estudei bastante, eu pensei comigo, meu Deus, o que eu vou falar? Porque na verdade eu queria fazer esse vídeo para falar só bem. Mas eu falei, meu Deus, eu tenho que falar realmente aquilo que é certo. Eu não posso ocultar coisas, eu não posso esconder coisas, porque são vidas que vão assistir esse vídeo e que poderão ser salvos através da sua palavra. Quem aqui nunca ouviu falar, eu sou da Universal? Eu também já falei muito, viu? Eu sou da Universal. Esse vídeo não vai ter como ser somente um, vai ter que ser 2 vídeos ou mais, porque tem muita experiência. Gente, eu já passei por muita coisa. E vamos começar com esse vídeo hoje e no próximo nós vamos dar continuidade. Eu queria que você, que se achegou aqui hoje, se inscrevesse no nosso canal, desse o seu like, compartilhasse e fizesse o seu comentário. E queria pedir também para você nos abençoar com o seu Pix. Gente, eu preciso fazer essas camisetas, eu estou tão ansioso, eu sei que a ansiedade nos atrapalha, mas eu não posso mentir, eu estou bastante ansioso. E não tem vindo muitas doações. Eu fico pensando assim, né? Um vídeo com 1000 visualizações, cada um dando 5, já resultaria nas 1000 camisetas, 200 camisetas que eu gostaria de fazer. Ei, bora pro céu! Se você puder, colabore com o nosso canal. Vou deixar o Pix fixado no comentário e o número da conta. O Pix nosso é o nosso e-mail, tá? E também o número da conta corrente para quem não faz Pix. Abençoa o nosso canal. Quando eu cheguei na igreja, que agora todos sabem que é a Igreja Universal, eu fiquei apaixonado pelo pastor. Para quem não sabe, eu sou um ex-gay. E eu me apaixonei pelo pastor que me fez apaixonar por Jesus. De verdade, ele me fez. Algo diferente tinha naquela igreja. Sabe que com o tempo, eu ficando naquela igreja, eu vi muitas pessoas falando que elas só pensavam em dinheiro, que era prosperidade. E realmente a igreja falava muito de prosperidade. Só que tinha o dia da busca do Espírito Santo. Era uma igreja que mais se falava da volta de Jesus. Era uma igreja que, baseado na palavra de Deus, sempre pregava a verdade e nos cobrava isso. Sabe, de andar certo com Deus, de pecado, adultério, soberba, mentira, N coisas, eles pregavam ali. E aquilo foi me cativando. Ali eu aprendi a jejuar, ali eu aprendi a orar, ali eu aprendi a ter intimidade com Deus. Foi ali que eu me batizei nas águas e foi ali que eu recebi o Espírito Santo. De verdade, foi ali. E com o tempo foi passando, eu me dedicando à obra do Senhor e eu fui levantado obreiro da Igreja Universal. Então eu posso falar porque eu tive experiências ali dentro. Quando eu fui levantado a obreiro da Igreja Universal, eu chorei muito.
chorei muito e eu sempre ouvia comentários, porque obreiro ganha tanto, pastor ganha tanto, e é mentira, mentira. Gente, eu tenho que falar a verdade, né? Então vamos falar a verdade. Claro que tem coisa aí que vocês vão ficar sabendo, assista o vídeo, porque tem coisa séria que aconteceu também, que vem acontecendo, né? É mentira, obreiro não ganha nada, obreiro se dedica, faz a obra e não ganha nada com isso. Nada. Existe uma hierarquia dentro da igreja, que os obreiros tem o pastor auxiliar, tem o bispo, tem o pastor regional, o pastor daquela igreja, N coisas. E a gente vai, quando a gente é tomado por Deus, a gente começa a defender aquilo com unhas e dentes. Eu defendia, eu não aceitava até pouco tempo, de verdade, até quando eu comecei esses vídeos nossos aqui desse canal, eu não aceitava ninguém falar da Igreja Universal, porque eu tinha muita gratidão, tenho ainda gratidão por eu ter conhecido Jesus naquela igreja. Eu fui para a TV, gente, dar o meu testemunho de ex-homossexual, eu fui dar o testemunho. Naquele programa Fala Que Eu Te Escuto. E é engraçado que a Igreja Universal, por exemplo, um pastor que está lá, um obreiro, se sai da igreja para ir para outra igreja, principalmente se o pastor tiver um certo nome, né? Ou o obreiro, de repente, por exemplo, tiver algum nome, como recentemente saiu Andressa Urach, eles tendem a falar mal dessa pessoa, porque eles sabem que as pessoas vão falar o que viu, a experiência, então a igreja já ataca a pessoa dizendo que ela é do diabo. Você não pode sair da Igreja Universal. Se você sair da Igreja Universal e ir para outra igreja, você não é de Deus. Não é de Deus. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vi isso lá dentro. Pessoas da Igreja Universal não visitam outra igreja. Não visitam. E é engraçado que eles falam que várias outras igrejas são seitas. Estranho isso, né? Você pode reparar que os testemunhos da Igreja Universal são eu sou a Universal. É sempre baseado para levantar a Igreja Universal. Tá, claro que a gente tem que trazer pessoas para poder conhecer a esse Deus, a esse Jesus maravilhoso, né? É muito bom, claro que é bom. Vou citar um exemplo que eu contei aqui para vocês, que eu tive uma experiência, eu estava consagrado, eu estava jejuando, eu estava orando ao Senhor, eu estava muito feliz nesse dia. Eu morava num quartinho de pensão, numa cama embaixo, em cima morava um outro rapaz que eu nem conhecia. E eu cheguei para dormir, o homem estava nu, se excitando, tentando me provocar. Naquela noite eu chorei e falei para Deus, Senhor, por que eu sou tentado nisso? Eu sou liberto, eu não aceito isso. E aquilo mexeu muito comigo, porque a Igreja Universal, eles pregam o seguinte, ex-gay é ex-gay. Não tem, se eu chegasse, por exemplo, no pastor naquela época e conversasse com ele, pastor, aconteceu isso, isso e isso, ele me tiraria de obreiro, ele não aceitaria. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam um membro da igreja passar necessidade. Eles não aceitam um membro, um obreiro, um pastor da igreja doente. Câncer eles falam que é do diabo, que o câncer, ele é espírito maligno que está na pessoa. E aí eu paro para pensar, por exemplo, na Ludmila Feber, que dedicou a sua vida ao Senhor e morreu com essa doença, e firme e forte, sempre falando do amor de Deus. Quer dizer, o diabo estava com ela. O diabo estava com ela. Então a gente vai passando o tempo e a gente vai amadurecendo e a gente vai estudando, vai vendo a palavra. E eu falei, meu Deus, eu não vou ficar mais defendendo tanto assim, porque tem muita coisa errada, né? Claro que toda denominação tem. Toda denominação tem. Você sabe que eu fico chateado porque Jesus está voltando
Eles falavam muito da volta de Jesus, eu não sei hoje se falam tanto, porque eu não frequento mais a Igreja Universal. E eu não falo muito da igreja que eu frequento, que existe só ela, ninguém conhece essa igreja. Eu sempre fui muito dedicado, como eu falo, os homossexuais, quando eles chegam na igreja, eles são muito dedicados. Eles se lançam de verdade. Mas a exigência da igreja é que você seja ex em tudo. Ex em tudo. E o ex exige em casar, exige... Eu, por exemplo, se eu fosse da igreja hoje com essa tese do casamento que eu tenho hoje, eu seria excluído da igreja. Talvez eu ficaria lá no máximo como membro, lá atrás, sem ninguém nem muito ligar para mim e não acreditando na minha libertação e nem na minha comunhão com Deus. Porque eles exigem casamento. Tem que casar. Tem que provar que é ex-gay. Eu vi uma entrevista uma vez do bispo Edir Macedo falando que o grande problema da igreja é que os gays voltam a ser gays. Talvez pela tese que eles têm. Essa exigência que eles têm do casamento, essa exigência de ter que provar o tempo todo, porque ali você tem que provar o tempo todo. Você não pode chegar lá falando assim, pastor, eu estou passando por uma necessidade, me dê uma cesta. Eles não dão. Eles não dão. Eles falam, eles pregam da seguinte maneira, que tem que ensinar a pescar, que não tem que dar o peixe. Eles dão cesta, mostra aí no canal, que doou, que a Igreja Universal abençoa, ajuda muita gente. Ajuda, mas eu quero que vocês vão naquela pessoa que eles ajudam. Deve ter ajudado uma vez só. Eles não voltam a ajudar a mesma pessoa sempre. No máximo 2, talvez. Eles não ficam ali ajudando sempre. Eles mudam de lugar. E talvez tem pessoas que precisam de uma certa ajuda, pelo menos alguns meses. Eu tenho amigos meus que passam por problemas e pastor da Igreja Universal é irmão dessa pessoa e o pastor a condena por ela passar por problema. O pastor fala para ela que é porque ela não tem Deus, fala para essa pessoa que é porque não tem Jesus, que quem tem Jesus não passa por isso. Eu fico assim, meu Deus, mas se a Bíblia diz que nós teremos tribulações, né? Queria que você assistisse um vídeo aí do bispo, para a gente voltar a se falar. Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora, pessoas que têm bens, que têm propriedades, que têm riquezas. Ora, preste atenção, se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização, com esse ministério, com essa missão de levar o evangelho a todas as criaturas. Porque tudo que eu tenho, tudo que supostamente é meu, não é meu, eu não tenho nada, é tudo já preparado para dar continuidade a esse trabalho de evangelização no mundo inteiro. Já está determinado, já está definido. Minha amiga, meu amigo, essa é a minha fé. Nós fazemos isso porque nós cremos, nós temos certeza de que Deus se agrada dessa oferta. Viram o vídeo? Eu queria tanto que ele visse esse vídeo meu, que eu queria deixar um recadinho para ele. Eu vou, bispo, te ouvir. Eu vou deixar toda a minha herança para a igreja. Eu vou ouvir o Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Para a obra de Deus, eu vou deixar. Concordo com o Senhor, eu vou fazer isso, que o Senhor me inspirou para fazer isso. Mas não será a Igreja Universal, será outra igreja. Será uma bênção, não será, bispo? Será uma bênção? Claro que não, né, gente? Ele quer que doa para a Igreja Universal, porque a única igreja que vai para o céu é a Igreja Universal. Difícil isso, né? A gente tem que escutar isso. Eu falo isso porque eu passei por isso. E é assim.
Andressa Urach falou que fez escreveu um livro. E o Bispo Macedo mudou o livro, a história da vida dela, dizendo que não vendia. Eu falei, meu Deus. Mas a mentira não é do diabo. Eles mesmos falam que a mentira é do diabo. Como que pode? Meu Deus. Meu Deus. Nesse vídeo, o bispo também fala que tudo que é dele é de Deus. Será que tudo que é dele é de Deus? Será que Deus quer a Rede Record de televisão? Será que Deus se agrada desse presente? Eu não acredito, porque Deus, ele gosta de ser glorificado. E no que a Record tem glorificado o seu nome? Será que Deus quer a Rede Record para ele? Tudo que é dele é de Deus? Ah, eu não acredito. No meu entender, posso estar errado. Não sei. Mas eu não acredito que Deus quer esse presente, não. Uma rede que faz novelas com muitas mentiras, uma rede que propaga prostituição, que propaga tanta coisa que foge da palavra de Deus. Engraçado, eu lembro que quando a Xuxa foi contratada na Rede Record, que todos os contratados na Rede Record é proibido de falar de outra religião, são proibidos de mostrar imagens, né, para quem é católico. E é engraçado porque o que mais circulava dentro da igreja era que a Xuxa tinha pacto, né, com não sei quem aí. De repente ela é contratada, ovacionada na Record. Todo mundo ficou feliz. Como o dinheiro fala mais alto que tudo, né? Como o dinheiro nos faz passar por cima de princípios, de palavras e de N coisas. Prosperidade da vida financeira. Porque se você passa necessidade, você é um derrotado, um fracassado. Aquilo que não dá certo na sua vida, você é um fracasso. Antes de você querer a sua bênção financeira, antes de você querer qualquer coisa, queira Jesus, queira o céu. Bora pro céu. Bora pro céu, gente. Bora. O pastor daquela igreja me chamou e falou que homem não pode morar com mulheres e que eu tinha um tempo para sair de lá, que se eu não saísse, eu perderia o meu uniforme de obreiro.